Então, muito obrigado. Eu vou primeiro apresentar o Lucas. O Lucas é professor da Universidade Federal de Viçosa. Foi convidado lá no nosso podcast um episódio sobre Cold Smells. Naquele episódio ele já tinha tido uma publicação com uma literatura cinza sobre Cold Smells. Depois teve um artigo que foi publicado na Empirical Software Engineering, que é uma das mais importantes revistas de engenharia de software, revista acadêmica. É um grande feito até para ele, como estudante de doutorado da UFMG. Ele é professor em Viçosa, mas ele é estudante de doutorado na UFMG. E para o Elixir. É um trabalho que o Valim gostou bastante, contribuiu bastante, e agora ele está com uma nova vertente, digamos assim. Ele vai explicar melhor do trabalho. Então, deixa eu colocar aqui seus slides, Lucas. Então, um bom dia para todos. O Adolfo já adiantou. Eu me chamo Lucas, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa. Atualmente eu curso doutorado lá na UFMG, onde eu sou orientado pelo professor Marco Túlio Valente. E, basicamente, a minha pesquisa de doutorado ela envolve aspectos de qualidade de software para sistemas implementados em Elixir. Mais especificamente, a gente está trabalhando com cold smells e refactorings, que eu vou, enfim, tentar apresentar para vocês o que vem a ser isso aí durante a nossa conversa e vou dar detalhes de em que ponto que está o nosso trabalho. Então, é uma palestra mais focada para apresentação de resultados científicos, mas eu vou enfatizar também como a comunidade Elixir está sendo extremamente importante para a gente conseguir conduzir a pesquisa da forma como está sendo. Bom, desde o início do nosso trabalho, a gente vem sendo apoiado pela iniciativa Pesquisa em Elixir, que eu não sei se todos conhecem, mas o Valim ele mantém essa iniciativa junto com algumas empresas parceiras, onde eles fomentam pesquisas com Elixir em universidades brasileiras. Então a gente teve uma bolsa de 1 ano com a Finbits, que foi assim extremamente importante para a gente conseguir conduzir nosso trabalho com calma e tal, e foi uma experiência ótima, tendo reuniões frequentes com o Valim, com a própria empresa, que trabalha com Elixir, inclusive. Então, desde o início, a gente está tendo esse suporte, então eu fiz questão de destacar. Bom, falando especificamente sobre o nosso tema, eu comentei que a gente vem trabalhando com qualidade de software. Então, assim, existem vários aspectos discutidos na literatura sobre possíveis causas para baixa qualidade de software. E aqui eu vou destacar uma em específico. Tenho certeza que vocês, como desenvolvedores, já passaram por uma situação parecida e, enfim, vocês vão ter essa grata lembrança ou não. Mas quando a gente tem um sistema que ele tem uma vida útil, enfim, considerável, naturalmente ele passa por múltiplos processos de manutenção, melhorias, a gente faz intervenções nesse código com uma certa frequência. Quando a gente não tem tempo suficiente para realizar essas intervenções de forma planejada. Lucas, Oi. você está passando slides porque só está no slide inicial. Ah, eu estou passando, deu um probleminha técnico então. Então acho que você vai ter que. Deixa eu fazer o seguinte então, deixa eu sair aqui da minha apresentação, porque eu vou compartilhar a minha tela inteira. Eu acho que vai ser melhor assim. Aí eu acho que vai funcionar. Só um minuto. Eu fiz um novo compartilhamento aí. Vê se. Só um minuto. Agora está aparecendo? Volta para o anterior. Não sei se tinha um anterior Ó, sobre isso. tinha, Pronto. tinha. Então pode fazer. Perfeito. Tá ok, né? Bom, beleza. Então, eu tinha comentado, embora o slide não tenha aparecido, pessoal, o único que vocês não tinham visto é esse aí, né? Então, a nossa pesquisa vem sendo apoiada pelo Pesquisa em Elixir. Tem aqui o link para vocês acessarem depois se quiser. Eu vou publicar nas minhas redes sociais esses slides, depois vocês podem dar uma olhada lá no Twitter, tá? Bom, seguindo aqui naquela parte que eu estava falando sobre problemas de qualidade de software, quando a gente tem um sistema que ele tem uma vida útil maior e ele vai passando por sucessivas atividades de manutenção e melhorias, quando a gente não faz essas intervenções de forma, digamos assim, planejada e com tempo suficiente,
é natural que esses sistemas, com o tempo, eles venham a ter uma degradação progressiva, né? Falando português claro, a gente começa a colocar um monte de gambiarra dentro dos códigos. E com o tempo isso se torna um desafio para a manutenibilidade, né? Esses sistemas eles podem chegar a um ponto de terem a sua continuidade inviabilizada devido a essa baixa qualidade. Bom, no livro do Fowler, conhecido, que eu estou destacando aqui para vocês, esse problema de degradação progressiva de software ao longo da sua vida é destacado logo no prefácio, né? O Fowler ele fala lá sobre uma experiência que ele teve como consultor de um projeto que falhou devido à sua qualidade ter se tornado assim insustentável. Isso foi até uma motivação para ele escrever esse livro que é bastante conhecido e serviu para popularizar os termos cold smells e refactorings, né? O Fowler ele não criou esses termos, mas ele serviu para, mas ele popularizou eles bastante por meio desse guia que tinha um foco muito em orientação a objeto. Para quem não está totalmente familiarizado, quando a gente fala de cold smells, a gente está falando de estruturas subótimas de código que dão indícios de que aquele código precisa de ser melhorado para não correr o risco de lá na frente ele ter a sua continuidade inviabilizada, digamos assim. Quando a gente fala de refactoring, a gente está falando de técnicas disciplinadas de modificar um código, mantendo o mesmo comportamento, mas melhorando a qualidade. Então, o livro do Fowler é basicamente sobre isso. Nesse livro, ele documentou 22 code smells em um catálogo e 72 refactorings, com foco em orientação a objeto. Essas estruturas são muito conhecidas, muito debatidas, tem muita pesquisa que foi feita em cima disso depois, só que isso despertou uma ideia na gente no início do meu doutorado, né? Já que tudo que se fala de smells, refactoring é tão focado em orientação a objeto, será como que isso funciona em Elixir, que é uma linguagem funcional? Afinal de contas, as linguagens funcionais elas estão crescendo em popularidade na própria indústria. Então é natural que a gente espere, né, que desenvolvedores Elixir em algum momento tomem decisões de design ruim. Mas o que é uma decisão de design ruim em Elixir? Uma decisão de design ruim e orientação a objeto também é ruim em funcional ou não é? Como é que é isso, né? Ao mesmo tempo, a gente também espera que os desenvolvedores eles busquem por melhorias de qualidade nos seus sistemas por meio de refactoring. Mas em Elixir, como é que é? Aqueles refactorings lá do Fowler funcionam aqui? Não? Enfim, a partir dessas várias perguntas que a gente queria responder, afinal de contas, toda pesquisa nasce de várias dúvidas, né? A gente partiu com os seguintes objetivos para a minha pesquisa de doutorado. A nossa inspiração, né, se eu pudesse resumir a minha pesquisa em uma única frase, digamos assim, eu diria que a gente está querendo fazer uma releitura do livro do Fowler para Elixir. Ou seja, a gente está querendo propor um catálogo de code smells específicos para a linguagem. A gente também quer propor um catálogo de refactorings específicos para Elixir. E, por fim, traçar um relacionamento entre esses dois catálogos, mostrando de uma certa forma, por exemplo, que olha, esse cold smell aqui, ele pode ser removido de forma disciplinada por essa ou por essa estratégia de refatoração. Enfim, basicamente o que o Fowler fez, a gente está querendo fazer para Elixir, que é uma linguagem funcional. A primeira parte do nosso trabalho, que já se tornou, digamos assim, até bastante conhecida dentro da comunidade Elixir, o Adolfo já adiantou de algumas publicações que a gente fez, foi a parte de cold smells. Né, a figurinha está aqui porque, se a gente for fazer uma tradução literal, né, cold smell é como se fosse assim, um código mal cheiroso. Né? Olha, aquilo dali não está cheirando muito bem, é porque a qualidade pode não estar muito legal. Né? Então, o que a gente buscou descobrir num primeiro momento? Olha, aqueles refactorings tradicionais lá do Fowler, aqueles smells, perdão, tradicionais lá do Fowler, aqueles 22, será que eles fazem sentido em Elixir? Será que os desenvolvedores Elixir se preocupam com isso? Né? Além disso, será que não existem alguns smells específicos aqui da linguagem, alguns smells inéditos? Então, para responder essas duas perguntas iniciais na nossa pesquisa, a gente utilizou uma metodologia baseada em 3 estratégias aqui que eu vou falar brevemente para vocês. Primeiramente, a gente fez uma revisão da literatura cinza. Para quem não sabe, quando a gente fala de literatura cinza, a gente está falando de postagens de blog, podcasts, vídeos do YouTube, discussões em fóruns, enfim, a gente está falando de conteúdo criado normalmente por uma comunidade, mas que não tem
digamos assim, uma validação confirmada científica, né? Então, como existem poucos trabalhos científicos a respeito de qualidade de software em Elixir, a gente partiu primeiro com a revisão da literatura cinza, para descobrir smells, né, que vinham sendo discutidos. Em sequência, a gente criou um repositório do GitHub e divulgamos nas mídias sociais, nos principais canais oficiais da comunidade, Telegram, Slack, Elixir Forum, DevTalk, por aí vai. E a gente começou a interagir diretamente com desenvolvedores, o pessoal mandava issues, pull requests, e a gente foi enriquecendo esse nosso catálogo de smells. Por fim, a gente fez um trabalho de mineração de repositórios de código Elixir no GitHub, e a gente chegou num catálogo composto por 35 smells. 12 deles tradicionais, ou seja, são smells daqueles propostos pelo Fowler lá no seu catálogo, mas que são compatíveis, são discutidos no contexto de Elixir. E a gente descobriu também 23 smells específicos para o contexto da linguagem, smells inéditos, que a gente classificou em duas categorias, Design Related e Low Level Concerns. Quando a gente fala de Design Related, a gente está falando de smells que tenham assim uma granularidade alta. O que vem a ser isso, né? São smells que impactam um volume grande de código de uma vez só, né? Quando a gente fala de low level, a gente está falando de smells que envolvem um trecho muito pequenininho de código, então tem um impacto menor, assim, ele não se espalha tanto. Bom, aqui eu queria destacar para vocês o seguinte, vocês já devem ter conseguido observar que o nosso trabalho de smells, para catalogar esses smells, teve uma importância muito grande a participação da comunidade, porque a nossa fonte de dados foram exatamente conteúdos gerados pela comunidade, né? Quando a gente fez revisão da literatura cinza, eram postagens de blog de desenvolvedores, discussões no Stack Overflow, no Elixir Forum, enfim, coisas produzidas por desenvolvedores. Na interação no nosso repositório no GitHub, a mesma coisa, eram desenvolvedores Elixir interagindo direto com a gente. E no GitHub, quando a gente minerou outros repositórios, eram códigos desenvolvidos pela comunidade Elixir. Então, desde o início, a comunidade teve uma participação muito importante. Eu vou falar brevemente sobre alguns resultados. Imagino que muitos de vocês já tenham visto até ali dos nossos artigos, e por uma questão de tempo não dá para eu destacar todos os 35, eu vou fazer uns recortes. Sobre os smells tradicionais, que são aqueles lá do Fowler, eu vou destacar o Primitive Obsession. Para quem não está familiarizado, Primitive Obsession é um smell do Fowler que trata situações onde a gente tem entidades complexas de código, de dados, que são representadas por tipos básicos ou primitivos da linguagem. Por exemplo, né, você tem lá um endereço. O endereço não é só uma string, porque um endereço, na verdade, ele pode ter rua, CEP, número, bairro, cidade, etc. Então, se eu tentar representar um endereço como uma string, eu tenho um primitive obsession. Estou dando um exemplo, né? E aqui um recorte que a gente fez, por exemplo, da literatura cinza, a gente tinha lá um desenvolvedor comentando que ele ia fazer uma limpeza de alguns code smells no código dele, ele ia tirar algumas instâncias depreciadas de tipos float, representando montantes de dinheiro, e ia substituir por um protocolo money, criado por ele lá, né, que é uma forma, de uma certa maneira, de remover esse smell. Falando aqui sobre os smells de design related, que são aqueles de granularidade maior, eu vou destacar um aqui, que é o Complex Extractions in Clause. Vamos lá. Quando a gente tem funções multi-clause em Elixir, isso é um smell? Não, isso não é um smell. Tá bom, então fazer uma extração em uma cláusula é um smell? Não, fazer uma extração em uma cláusula não necessariamente é um smell. Tá, mas o que é um smell aqui então? São extrações complexas. E o que é uma extração complexa? Vamos imaginar o seguinte cenário. Aqui eu tenho uma multi-clause function, que ela tem duas cláusulas, cada cláusula ela tem apenas um parâmetro. Mas vamos abstrair isso aqui, tá? Vamos imaginar um cenário mais complexo que não seria tão simples de apresentar, mas vocês vão conseguir, com a criatividade de vocês, aí imaginar. Imagina que eu tivesse aqui uma multi-clause function que tivesse, sei lá, uma dezena de cláusulas. Estou exagerando, mas tudo bem. Cada uma das cláusulas poderiam ter muito mais do que um parâmetro. A gente poderia ter 5, 6 parâmetros de structs diferentes, por exemplo. Então, imagina um código nesse cenário aí. Beleza. Quando eu tenho um código assim, se eu for fazer uma extração em uma cláusula, se eu extrair ao mesmo tempo via pattern matching
dados que eu vou usar tanto fora, ou seja, numa cláusula guarda, por exemplo, que eu estou falando que é fora do corpo da função. Age, por exemplo, eu estou extraindo aqui, estou usando fora. Name eu estou extraindo aqui, estou usando dentro. Em um cenário complexo como esse que eu estou querendo dizer, a gente poderia chegar numa situação onde a gente não saberia a origem de um dado extraído, dependendo da maneira que eu estivesse extraindo. Então, isso é um smell, quando eu tenho um código nesse cenário. Então, a maneira de eu lidar com isso é, na medida do possível, quando eu for fazer extrações em cláusulas, eu extrair na cláusula apenas os dados que eu vou usar fora da função. Por exemplo, aqui eu estou extraindo só age de uma struct user, porque eu estou usando o age aqui fora. Dentro eu precisava usar name, aí eu extraio lá dentro, porque aí vai ficar mais fácil de identificar a origem daquele dado, você melhora a legibilidade do seu código. Perfeito? E por que é design related aqui, né? Que eu não falei. Bom, se a gente pensar num cenário onde isso pode acontecer em múltiplas cláusulas, a gente vai pegar um volume de código grande sendo afetado. Por isso, a granularidade maior, design related. Um exemplo de low-level concern, né, poderia ser aqui o complex else clauses in if. Lembrando que o if é aquele comando peculiar lá do Elixir para a gente fazer encaminhamento de pattern matching, né? Imagino que todos sejam bem familiarizados. O que está acontecendo aqui nesse exemplo de um código que tem um smell? O problema é usar o if? Não. Usar o if não é um smell por si só. O problema é concentrar vários possíveis tratamentos de erro que podem ocorrer com um if em uma única cláusula else. Esse é o problema. Aqui, o que a gente tem? Né? A gente tem duas funções. Estou chamando essa função, ela vai me dar um retorno, eu vou fazer um pattern match com isso daqui. Essa função aqui, ela vai me dar um retorno, eu vou fazer um pattern match com isso aqui. Se as duas casarem, o pattern match, eu vou retornar esse valor. Se um dos pattern matches aqui falhar, eu vou entrar na cláusula else. Só que aí, se eu entrar na cláusula else, vai ter um outro pattern match acontecendo para eu poder, enfim, direcionar aqui o fluxo do código, porque eu não sei exatamente quem falhou. Se a gente pensar num cenário mais complexo, isso poderia ser bem problemático de rastrear esse erro. Então, seria muito melhor eu ter um código, por exemplo, que cada um das funções que estão encadeadas nesse pattern matching no if fossem encapsuladas em funções privadas próprias. Por exemplo, aqui eu estou encapsulando essa aqui, essa daqui está sendo encapsulada cá, e cada uma delas está fazendo o seu próprio tratamento de erro, como vocês podem ver. E a cláusula else do if sumiu, não existe mais. Agora, se eu tiver um erro, eu sei bem mais facilmente rastrear de onde ele veio. Por que é low level concern, esse smell? Porque ele está impactando apenas uma cláusula else de um if. É um trecho de código pequenininho, uma granularidade baixa. Então, entrou nessa categoria. Bom, uma vez que a gente catalogou esses smells, pessoal, a gente teve também a necessidade de validar esse catálogo, né? O que os desenvolvedores acham desses cold smells? Será que eles acham que isso é prejudicial mesmo? Será que eles acham que isso aparecem com muita frequência no código que eles trabalham ou não? Causa muito problema ou não? Então, o que a gente fez? Basicamente, a gente aplicou questionários com desenvolvedores Elixir e o recrutamento para isso foi por meio das mídias sociais. Nos canais oficiais aí da comunidade, vocês devem ter até visto alguma das nossas divulgações, a gente recrutou desenvolvedores Elixir para responder. Basicamente, cada desenvolvedor recebia uma coleção de smells e para cada um deles, ele tinha que classificar numa escala de 1 a 5 se aquele smell era muito ou pouco prejudicial, né? Se era muito ou pouco relevante, né? Ou se ele era muito ou pouco frequente nos códigos, se ele era raro ou comum, né? A participação da comunidade aqui foi muito impressionante, para falar a verdade, né? A gente, nessa nossa divulgação, a gente teve em torno de 42 mil views nas mídias sociais dos nossos convites. A gente conseguiu 182 participantes para o nosso survey de 37 países diferentes e todos os continentes do planeta. Isso, assim, para quem não está tão familiarizado com a área acadêmica, são números assim muito fora da curva em uma pesquisa nesse sentido. É muito acima do que normalmente a gente consegue. E isso só foi possível, novamente, pelo engajamento da comunidade. Falei que eu ia destacar aqui a importância da comunidade na nossa pesquisa e eu estou mostrando mais um ponto, né? Então, é até um agradecimento que eu faço, porque sem a participação, sem o engajamento, nada disso estaria sendo possível.
E mostrando aqui para vocês brevemente alguns resultados sobre qual smell é mais comum, qual smell é mais raro, qual smell causa mais impacto, qual causa menos, né? Eu vou mostrar aqui nesse gráfico de espalhamento alguns recortes para vocês, tá? De uma maneira geral, a gente viu que, em média, os smells tradicionais, eles são mais prevalentes, ou seja, eles aparecem com mais frequência nos códigos do que os smells específicos. Aí vocês podem achar, pô, mas que estranho, né? Os smells lá do Fowler, tradicionais, tinha um foco lá em orientação objeto, eles aparecem mais em códigos Elixir do que os próprios smells específicos. Bom, isso na verdade é esperado, porque quem já leu o livro do Fowler sabe que os smells tradicionais eles são extremamente genéricos. Então, assim, por serem genéricos, facilmente eles podem ser encontrados em uma infinidade grande de contextos diferentes. E aqui no Elixir não foi diferente. Agora, um dado que para a gente é extremamente importante é sobre a relevância. Relevância aqui, só para contextualizar, quanto mais relevante for um smell, significa que mais impacto negativo ele causa. E os smells específicos foram mais relevantes do que os smells tradicionais. Ou seja, os smells específicos, que são os smells inéditos na nossa pesquisa, é onde dói mais na vida do desenvolvedor. É onde traz mais dor de cabeça para ele ali durante o dia a dia de trabalho. Fazendo alguns destaques específicos, né? A maioria dos nossos smells aqui, 97% deles, teve o seu grau de relevância entre médio e alto, o que mostra que, enfim, praticamente todo o nosso catálogo tem potencial para causar problemas não negligenciáveis em uma base de código Elixir. Traduz isso então para mim aí, Lucas. Ó, fazendo a tradução é o seguinte: se você encontrou um smell no seu código, significa que provavelmente não vai ser uma boa ideia você deixar ele lá por muito tempo, porque ele é prejudicial. Perfeito? No nosso contexto aqui, é isso que a nossa pesquisa está mostrando. Agora, sobre prevalência, a gente viu que 54% desses smells, eles estão aqui nesse quadrante que eu estou destacando. Ou seja, eles estão no quadrante de prevalência média. O que significa o seguinte: encontrar smell em código Elixir não é algo raro. Né? Eles aparecem aí com uma frequência considerável, frequência média para alta. Né? Ou seja, se eles não são raros, quando a gente está desenvolvendo, a gente tem que tomar cuidado também para não inserir esse smell. A gente tem que ter um cuidado de prevenção, porque eles podem acontecer, como os nossos resultados estão mostrando. Bom, um último destaque aqui sobre esses números é que o quadrante com o maior número de smells do nosso gráfico é esse quadrante central, de prevalência e relevância média. Ou seja, a maioria dos nossos smells exigem cuidado tanto de remoção quanto de prevenção. Traduzindo, então, galera, de uma forma geral, é legal que vocês conheçam o catálogo de cold smells para tentar passar longe deles, porque eles podem acontecer com uma frequência grande e eles vão causar problemas também. Então, é legal escapar disso daí. Bom, a nossa pesquisa, desde o início, a gente deixou isso disponível no repositório público do GitHub. No último levantamento que eu fiz, esse repositório estava com quase 1.300 estrelas. Fazendo, por curiosidade, uma busca lá no GitHub por classificação, a gente viu que entre todos os repositórios Elixir da plataforma GitHub, o nosso repositório de Smells está praticamente no top 60, o que é algo assim extraordinário no meu ponto de vista, né? Porque a gente tem projetos muito importantes ali, às vezes até menos populares na plataforma, se for considerar essa métrica de estrelas. Isso, naturalmente, novamente a participação da comunidade sendo importante aqui. Dado esse engajamento, a nossa pesquisa tomou corpo, tomou tração. O interesse da comunidade é muito importante para quem trabalha com engenharia de software aplicada, como é o caso do nosso laboratório lá na UFMG. E isso daqui eu não sei se todos já estão sabendo, mas esse catálogo de cold smells ele está sendo incorporado na documentação oficial do Elixir. Na versão 1.16 do Elixir, que ainda vai ser lançada, vai fazer parte da documentação oficial dela. Vocês já podem acessar, por exemplo, por esse link aqui, né? Recortes dessa nossa pesquisa. Tem lá os créditos, o Valim colocou para os nossos artigos e tal. Lá, por um motivo específico, não está sendo usado o termo cold smell, está sendo usado o sinônimo anti-pattern,
porque antipadrão é um sinônimo de cold smell que, digamos assim, é mais culto, né? Uma forma menos coloquial de dizer e que causa, às vezes, menos ofensa. Tem desenvolvedor que se incomoda de falar, poxa, você está falando que o meu código está fedendo. Pô, não é bem por aí, é um termo muito comum na literatura. Mas, como algumas pessoas se ofendem, lá está sendo usado o termo antipadrões. E o que é legal disso daqui, pessoal, é que a gente vê que essa nossa pesquisa, ela se retroalimenta. Eu mostrei para vocês que a comunidade está sendo importante para o desenvolvimento dela, então é uma pesquisa que está saindo da comunidade, mas está revertendo o resultado para a própria comunidade. Ou seja, a participação de vocês está gerando fruto para vocês mesmo, é o que eu estou tentando mostrar, e enfim, a gente fica muito agradecido com essa questão. Bom, aqui eu trago uma novidade, que é a segunda parte do nosso trabalho, que ainda está em andamento, nesse caso. Já que a gente tem código mal cheiroso, né, já que a gente tem cold smell, como é que eu faço para deixar esse código cheirosinho? Né? Como é que eu faço para retirar esse cold smell? Então a gente está querendo propor um catálogo de refactorings para Elixir. Essa é a primeira vez que eu estou falando em público dessa parte do nosso trabalho. Eu estou participando remoto hoje com vocês, até porque eu vou fazer uma viagem para Bogotá na semana que vem para apresentar esse trabalho lá no ICSME, que é uma conferência importante da área de engenharia de software. Então, assim, o Elixir Fortaleza Conf está tendo assim a oportunidade de ver em primeira mão a apresentação desse nosso trabalho. Basicamente, o que a gente buscou fazer aqui? Olha, diferentemente de Cold Smells, que não tinha trabalho na literatura científica falando sobre Cold Smells para linguagens funcionais, para refactoring é diferente. Existem alguns trabalhos de refactoring específicos para Haskell, específicos para Erlang. Então, por isso, a gente buscou, num primeiro momento, fazer o seguinte: olha, esses refactorings que já foram documentados para outras linguagens funcionais, que a gente chama de literatura relacionada, né? Será que eles funcionam para Elixir? Para responder essa pergunta, a gente fez uma revisão sistemática da literatura, onde basicamente a gente pesquisou em repositórios de artigos científicos essa query que vocês estão vendo aí, com termos como refactoring, functional language, functional paradigm, Elixir, e o nome de linguagens funcionais ou não funcionais, como Ruby, por exemplo, mas que tiveram impacto como assim referências para a criação do Elixir, né? A gente buscou trabalhos nesse contexto e tentamos avaliar os refactorings encontrados ali, vendo qual que era compatível com as features do Elixir. Basicamente, a gente encontrou 54 refactorings compatíveis com Elixir. 21 deles são tradicionais. O que são refactorings que a gente classifica como tradicionais? São alguns daqueles refactorings lá documentados pelo Fowler no livro dele, alguns daqueles 72, que também fazem sentido no Elixir. Agora, o que são os funcionais, né? Que a gente encontrou 23 deles. São refactorings que, para fazer transformação de código, eles precisam de usar recursos específicos de linguagens funcionais, como, por exemplo, pattern matching, high order functions, list comprehension, entre outras coisas, né? E, por fim, a gente encontrou alguns refactors que a gente falou que são Erlang specific, que são refactorings que, para fazer as transformações de código, eles usam features únicas da BIM, que é a máquina virtual do Erlang. Coisas como, por exemplo, OTP, behaviors, type specs, entre outras coisas. Aqui, naturalmente, não vai ser nada interessante eu falar sobre 54 refactorings, né? Nem seria extremamente cansativo, então eu vou fazer alguns recortes, igual eu fiz lá na nossa parte de smells. Para a parte de refactorings tradicionais, que são aqueles lá do Fowler, que também são compatíveis aqui, eu vou destacar o Folding Against a Function Definition. Basicamente, o que é esse refactoring? Quando a gente tem código duplicado na nossa code base e que ele pode ser substituído por uma chamada de uma função equivalente que já existe, a gente vai estar vendo essa estratégia disciplinada de transformação funcionando. Aqui eu vou dar um exemplo, tá? Essa função improve grades que vocês estão vendo aqui, né? Basicamente é uma função que um professor bonzinho, como eu, poderia usar lá no final do semestre para pegar as notas dos seus alunos e tentar fazer o milagre da multiplicação, né? Melhorar aquelas notas para todo mundo ficar bem na fita no final, né? Então é para fazer normalização de notas. O destaque aqui é o seguinte: se vocês forem olhar,
essas duas linhas de código que eu estou destacando aqui, elas são duplicadas em relação a essa função report que já existe. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? Nessa primeira linha, a gente está calculando a média de notas normalizadas da turma. E nessa segunda linha, a gente está pegando entre as notas normalizadas qual que foi a mais alta, que naturalmente vai ser 100, e qual que foi a mais baixa, que aí vai depender, enfim, do fator de ajuste calculado aqui. Só que se a gente observar bem, essa função aqui, ó, ela recebe uma lista como parâmetro e ela tem capacidade para fazer a mesma coisa, retornando aqui numa tupla. Então a gente pode refatorar esse código de que maneira? Olha, eu posso substituir a parte duplicada por uma chamada da função que já existia. E aqui, via patermatch, eu nessa tupla recupero, né, a média de notas da turma, a nota pior e a nota melhor. E refatorei esse código. Isso aqui, enfim, era um refactoring já previsto lá pelo Fowler, que a gente consegue ver acontecendo no Elixir também perfeitamente. Agora, falando sobre refactorings funcionais, que são aqueles que usam recursos específicos de linguagens funcionais, né? Eu vou dar uma destacada nesse daqui, que é o Generalize a Function Definition. Basicamente, em que situação que esse refactoring funciona? Bom, quando a gente tem funções diferentes na nossa base, mas que mas que possuem expressões equivalentes, a gente pode generalizar essas expressões equivalentes dessas múltiplas funções em uma nova high order function. Lembrando aqui, imagino que todos estão familiarizados, mas uma high order function é uma função que pode receber função como parâmetro, ou então ela pode retornar uma função. Bom, vendo um exemplo disso acontecendo, o que a gente tem aqui? Ó, eu tenho um código toy para ilustrar, eu tenho um módulo chamado de gen, e eu tenho duas funções de aridade 1, né? A função full e a função bar. Ambas funções recebem uma lista como parâmetro, fazem um duplo processo de transformação dos valores dessa lista, e no final retorna uma lista nova. Então aqui eu tenho o que eu estou chamando de expressões equivalentes. O que eu estou chamando de expressão equivalente? Você fazer um duplo processo de transformação numa lista e retornar uma outra. A transformação realizada é diferente, mas enfim, a expressão é equivalente. Aqui, basicamente, cada elemento é elevado ao quadrado e depois esses elementos modificados são multiplicados por 3 e a gente tem uma lista nova. Já nesse caso aqui, cada elemento original é dobrado e no final essa lista de elementos modificados é filtrada e apenas aqueles que são múltiplos de 4 permanecem nessa lista que vai ser retornada. Bom, eu posso generalizar isso com uma high order function. Como? Assim. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou criando uma função nova, que se chama generic. Ela recebe uma lista como parâmetro e 3 funções anônimas do Elixir nos seus 3 últimos parâmetros. O comportamento desse código é o mesmo, pessoal. Como vocês podem ver, o corpo das funções que possuíam aqui expressões equivalentes foi substituído por chamadas dessa função, dessa high order function nova. Então, como vocês podem ver, lembrando que os operadores matemáticos no Elixir são funções. Então, eu posso perfeitamente aqui, onde eu tinha uma multiplicação, fazer uma chamada de uma função anônima aqui com a função de multiplicação, que é o operador matemático. Isso está batendo aqui nesse parâmetro e está sendo chamado aqui. Ou então está sendo chamado com uma adição, que acontecia aqui, e aqui no gerador da list comprehension isso está acontecendo. Bom, na segunda etapa de transformação, a gente tinha o que aqui? Ó? Ou um enum_map sendo chamado com uma função anônima como parâmetro, ou um enum_filter com uma função anônima também como parâmetro. Pronto. Olha lá, ó. Esse cara aqui está sendo ou meu enum_map ou meu enum_filter, que é esse terceiro parâmetro, uma função anônima. E ele está recebendo como parâmetro o quê? Essa última função anônima aqui, que vai ser essa ou essa. Ou seja, eliminei código duplicado por meio de uma high order function, característica de código funcional possível no Elixir. Bom, por fim, eu vou dar um exemplo rápido de um refactoring da categoria Erlang Specific. E o destaque aqui vai ser para o From Defensive to a Non-Defensive Programming Style. Bom, quando a gente fala em linguagens orientadas a objeto, tipo Java, Python e por aí vai, né, C#, é muito comum da gente fazer tratamento de exceção, usando try-catch, por exemplo.
Porque lá num código em Java, se você tem uma exceção disparada, o seu código inteiro quebra, ele para, né? Bom, no Elixir, a gente tem try-rescue. A gente pode fazer tratamento de erro no Elixir. Só que se a gente for imaginar que no contexto da BIM, se a gente tiver códigos organizados em processos, quando você tem um erro que dispara, não é a sua aplicação inteira que quebra, é só aquele processo onde ela estava que parou, todo o resto está intacto. Se esses processos estiverem numa árvore de supervisão, esse processo pode automaticamente ser reiniciado sem problema nenhum, isso fica transparente para o usuário. Então é bem comum no Erlang, enfim, no Elixir, a gente tem o que a gente chama de let it crash style, deixa isso quebrar. Não precisa de você fazer tratamento de erro, que é exatamente o que esse refactoring está dizendo. Se a gente tiver um código como esse aqui no Elixir, aqui a gente tem um Gene Server, que é uma abstração de um processo, né? Ele está controlando um contador numérico. A cada chamada desse callback aqui de counter, ele deveria receber um valor inteiro e vai atualizando o contador com esse valor recebido. Só que aqui eu estou imaginando o seguinte, poxa, se eu receber uma string como parâmetro, se eu receber uma string, eu vou ter um erro aritmético, não vou? Então, se isso acontecer, eu estou fazendo um tratamento de erro para manter o contador no valor que ele estava e o código não quebrou. Mas eu não preciso disso. Eu posso simplesmente retirar esse try-rescue e deixar esse Gene Server numa árvore de supervisão e o código vai ter o mesmo comportamento. Isso é algo específico do Erlang que também pode acontecer no Elixir, que é o que eu estou mostrando nesse exemplo. Bom, como essa parte de refactorings do nosso trabalho ainda está em andamento, a gente tem trabalhos a serem feitos, são os nossos trabalhos futuros. Basicamente, o que a gente pretende fazer? Vocês viram que a gente ainda não tem refactorings específicos para Elixir. A gente tem refactors tradicionais, refactors funcionais específicos de Erlang e garantimos que todos eles são compatíveis com Elixir. Mas específicos a gente ainda não tem, igual a gente tem com Smells. Isso era esperado, porque como a gente usou uma revisão sistemática da literatura científica e não existia, antes do nosso trabalho, nenhum trabalho científico publicado sobre refactorings para Elixir, a gente não tinha como encontrar refactoring específico para Elixir nessa fonte de dados mesmo. Só que agora a gente quer repetir os passos que a gente fez no nosso trabalho de CodeSmells. A gente quer fazer uma revisão da literatura cinza, a gente quer interagir com a comunidade de desenvolvedores no nosso repositório do GitHub e a gente quer minerar repositórios no GitHub. E assim a gente pretende expandir o nosso catálogo com mais refactorings além desses 54, encontrando refactorings específicos para Elixir. Naturalmente, num segundo momento, a gente vai querer casar esses catálogos. Se a gente tem um catálogo de Smells e a gente tem um catálogo de refactors para Elixir, como é que eles se casam? Qual refactoring retira qual smell? Fazer o Fowler para Elixir, como eu tinha falado. E no final a gente quer validar isso novamente junto com a comunidade, para a gente saber se isso faz sentido, qual refactoring é usado com mais frequência, qual é mais útil, qual não é. E o destaque aqui é o seguinte: nessas 3 atividades futuras, 2 delas vão precisar de uma participação da comunidade novamente para a gente ter sucesso. Vai ser muito importante. Por quê? A fonte de informação aqui vai vir de conhecimento gerado pela comunidade. E a nossa fonte de validação vai ser a percepção dos desenvolvedores. Então, por conta disso, eu vou finalizar minha palestra fazendo um convite para vocês. E aí, o que vocês acham da gente interagir de novo lá no GitHub? A gente tem agora um repositório novo de refactorings. A última vez que eu olhei, ele estava com 9 estrelas. Ele não tinha lá as 1.300 de CodeSmells. Seria bem legal que vocês pudessem acessar por meio desse link ou escaneando esse QR Code, estrelar lá nosso repositório, porque isso, lembrando que o GitHub é uma rede social, isso passa aí para os seguidores de vocês, a coisa toma vida, enfim, a gente vai conseguir mais engajamento nessa parte de refactorings. Como são 54 refactorings, lá a gente vai ter exemplo de código e detalhes de documentação, side condition, de todos eles. Lógico que aqui na palestra não seria viável eu falar sobre isso, mas lá vocês podem ler com calma em detalhes e começarem assim a propagar nas redes sociais de vocês, usando as hashtags da comunidade, enfim, vocês vão ter a possibilidade de abrir issues e pull requests lá para discutir com a gente, propor melhorias. E, naturalmente, com tudo isso, lá no final, participarem do survey de validação com a gente, lá no finalzinho da nossa pesquisa.
Então, galera, a importância da comunidade foi muito grande até o momento na nossa pesquisa. E ela vai continuar sendo muito importante até o final. Por isso eu deixo esse convite aí para todos, espero que vocês animem a nos ajudar nessa segunda etapa da nossa jornada. Eu agradeço a todos pela atenção. Quem quiser entrar em contato comigo por e-mail, tá aí o meu contato nas redes sociais. Eu praticamente em todas elas eu uso o mesmo ID. Enfim, fico à vontade para interagir diretamente com vocês. Muito obrigado aí pela oportunidade e fico à disposição para responder dúvidas e questionamentos. Eu acho que o pessoal você não escutou, mas o pessoal bateu palmas aqui, certo? Ah, Você quer. obrigado, Adu. Eu sei que deve estar recursivo aí, mas como é que faz? Eu deixo a minha tela compartilhada, tiro o compartilhamento, como é que é melhor? Não, você pode. Não, eu já tirei aqui. Deixa eu Ah, só beleza. colocar aqui de um jeito que fica melhor para o pessoal aqui, certo? Eu vi que tem perguntas no chat. Você quer colocar aquele link que você passou aí do GitHub no chat privado, que aí eu copio e colo no chat do YouTube? Agora, só um minutinho que eu já te passo ele. Enquanto isso, ó, teve. Ah, Aí, ó. eu Mandei escrevi aí. aqui. Já. Deixa eu colocar aqui pro pessoal que está aqui, né? Também um outro link que é um formulário, se vocês puderem preencher, bit.ly/Elixir Fortaleza, o E e o F em maiúsculo, só para a gente ter alguma informação sobre vocês. Claro, é que eu não sei se todo mundo aqui se inscreveu no Simpla. Como o evento não está lotado, a gente não está fazendo um controle de presença rígido aqui, mas deixa eu pegar aqui o link, eu copio o link e eu coloco lá no chat. Então aí quando eu coloco no chat, o pessoal do YouTube consegue clicar fácil. E o pessoal que estava aqui conseguiu ver o QR Code. Agora, vamos aos comentários. Primeiro comentário, quer dizer, ué? Ah, não, tá aqui em cima. Só teve um comentário do William Frantz que disse muito bacana, mas a pergunta mesmo que vem foi esta aqui. Existe algum projeto plano de adicionar esse catálogo de CodeSmells a uma ferramenta de análise estática, também conhecido como linter, como o Credo, ou até mesmo a criação de uma nova? Ah, legal. Gustavo, obrigado aí pela pergunta. E essa pergunta, ela é recorrente aí nas nossas bancas aqui de avaliação do nosso trabalho. O que acontece? Num primeiro momento, a gente pretendia nós mesmos, dentro do contexto dessa pesquisa, fazer isso, né? Levar esse trabalho diretamente para uma ferramenta. Só que como a gente resolveu expandir o escopo, trabalhar também com refactorings, a gente chegou numa conclusão seguinte: olha, a minha tese, na minha pesquisa, momentaneamente, não vamos portar isso para o Credo ou outra ferramenta, embora a gente ache muito legal. Mas é bem provável que no meu laboratório de pesquisa, um aluno que venha trabalhar depois de mim, ou até mesmo um aluno orientado por mim na UFV, venha trabalhar em algo nesse sentido, porque a gente acha muito relevante, sim. A gente só não vai fazer agora por uma questão de limitação de escopo, tempo, mas tá no radar para ser feito, com certeza. Já, agora uma pergunta aqui da plateia, o Lubien vai perguntar. Independente da utilização de uma ferramenta como essa, eu queria fazer uma sugestão de uma coisa que eu vejo do próprio JavaScript. Eles têm o SLint no site deles, várias dicas de refatoração, e aí fica bem fácil de estar compartilhando com as outras pessoas quando a gente descobre alguma melhoria. Então, por exemplo, eu notei que no código do meu amigo tem esse problema, e aí eu pego o link lá no site do SLint e jogo para ele, tem toda a explicação do problema, como ele pode ser melhorado. Então, eu acho que tem muito poder em ter esse catálogo de uma maneira acessível e de fácil compartilhamento, né?
É muito bom quando a gente trabalha com outras pessoas para dar essa dica de maneira mais fácil. Sim, isso é muito legal. Essa ideia colaborativa, digamos assim, é muito importante. A gente pode avaliar futuramente em como operacionalizar isso. Mas, assim, o nosso produto final, digamos assim, a gente imagina que no GitHub os nossos dois catálogos estejam bem assim conectados, linkados mesmo um no outro, mostrando, ó, esse refactor aqui serve para esse smell pode ser tirado com aqueles refactors, tipo o que o Fowler faz. Mas eu imagino que da mesma forma como está acontecendo com o catálogo de smells nesse momento, é bem provável que no futuro o catálogo de refactors também vá para a documentação oficial da linguagem. Mas, enfim, obrigado pela sugestão. Fui reposicionar a câmera aqui, eu acho que isso que eu ia perguntar. Eu estou vendo só um arco-íris aqui da imagem. Tudo bem, depois a gente resolve isso. Deixa eu tirar só para a câmera. Agora vamos perguntas do online aqui. A outra pergunta aqui é do Victor Espínola Martins. É que ele perguntou quando você estava falando, nesse caso ele iria iniciar o novo GenServer com o initial state, não? Enfim, ali é peculiaridade de implementação, né? Mas é só um exemplo toy, didático, mas a gente poderia pensar num cenário de resolver aquilo mantendo o mesmo comportamento sem precisar do tratamento de exceção. Certo. Ou tratamento de erro, né? Que seria a nomenclatura mais adequada para o Elixir. Deixa eu ver. A câmera continua colorida ali. Aqui tem uns parabéns para você, aqui da Lívia Almeida, do Vitor Espínola, da Elaine Watanabe, belas dicas para melhorar o código. E uma última pergunta do online, antes da gente passar para as perguntas aqui presenciais. Este catálogo, em algum momento, você pretende transformar em um livro? Eu ri aqui porque isso é um tipo de coisa que está rodando na minha cabeça desde que a gente começou. Olha, existe a intenção sim, mas é difícil de fazer qualquer tipo de promessa de data, porque, enfim, as demandas do doutorado elas são muito pesadas, o cronograma da pesquisa é muito apertadinho, e assim que eu terminar eu já volto em exercício para a UFV. Então, vai sair do papel. Quando, eu não sei, mas existe essa intenção. Maravilha. Agora vamos aqui, então, às perguntas aqui. Quem tem pergunta aqui no auditório? Alguém? Não? Então, eu fiquei em dúvida num dos exemplos, não sei se você ainda está com os slides aí. Eu acho que eu consigo, deixa eu ver aqui, sim. Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Na hora que tiver direitinho, eu passo para os slides. Certo. Não, na verdade, eu acho que... eu estou vendo, você está vendo? Você está vendo a parte de thank you? Seria para a parte de thank you. Não, é interessante. Eu estou conseguindo passar os slides e você não, talvez. É porque eu acho que eu estou com 2 compartilhamentos ativos. Deixa eu fechar um aqui, só um minutinho. Engraçado, bagunçou tudo aqui. Não, mas você está conseguindo... Você pode ler, eu estou vendo os slides, pode chegar até o ponto que... Eu vou chegar, então, no que eu quero aqui. É nesse aqui da função genérica. Você lembra qual é o slide? É o próximo. Vai ser depois... passa mais uns 2, provavelmente. Aí. Certo. Que aí você disse, a gente passa disso aqui para isso aqui. Mas isso aí não é, de certa forma, também um smell, porque ele ficou muito genérico? Não sei. Olha, é uma questão de ponto de vista, Adolfo. Por exemplo, no nosso catálogo de smells, não tinha nada nesse sentido, né? Do ser genérico demais ou coisa nesse sentido. Basicamente, o foco desse refactor aqui é o seguinte: a gente tem um código que ele é conceitualmente duplicado. Não literalmente, mas conceitualmente, porque ele faz uma coisa muito parecida.
eu estou generalizando isso com uma high order function. Então, a partir disso daí, eu estou centralizando a manutenção num ponto só. Né? Se eu quiser modificar o comportamento de full ou de bar, eu só preciso mexer em generic. Uhum. E o comportamento é exatamente o mesmo. Embora eu não tenha colocado os exemplos de saída, talvez não tenha ficado assim tão evidente. Mas se eu der a mesma lista de entrada para full original, ela vai ir para full modificada, enfim. A saída vai ser a mesma, sempre a mesma. Eu estou pensando assim, do ponto de vista de quem ensina para iniciantes, eu ensinaria mais assim, a forma do lado esquerdo, porque parece ser muito mais claro para quem está começando. É porque, na minha opinião, quando a gente lida com high order function, e especialmente para quem tem um background vindo de orientação a objeto, não está tão acostumado a lidar com high order function. Não estou dizendo que é o seu caso. Mas assim, para quem está com o OO muito enraizado, high order function gera uma bugada no primeiro momento, você dá uma travada. Só que assim, é um recurso característico de uma linguagem funcional, a gente pode usar isso a nosso favor, que é o que esse refactoring está tentando fazer. É mais abstrato, com certeza é mais abstrato, mais difícil de visualizar no primeiro momento, mas eu acho que é uma questão de costume. Uma observação interessante do Ravi aqui foi que talvez se a função genérica tivesse um outro nome, ficasse um pouco mais claro. Mas é que você Aqui quis são só colocar. exemplos. São placeholders aqui, igual o full, bar. Foram nomes assim aleatórios, mas eu concordo que o nome não é bom. O nome seria um smell. A gente poderia usar um rename aqui para refatorar. Entendeu? Certo. Mais um comentário ou pergunta aqui do Lubien. Ainda nesse slide mesmo também, eu não consigo lembrar de onde eu vi isso, mas uma recomendação de refatoração quando trabalha assim com funções de maior ordem é tentar deixar claro quais são as funções de iteração. Então, na minha sugestão, por exemplo, full seria pega a lista, passa o map 2 vezes, só muda o que ele vai fazer em cada map, e o bar seria map e um filter, e aí ficaria um pouco mais óbvio o que seria a transformação na lista dentro mesmo da função, sem ter que ter a compreensão do generic. Nesse caso, eu entendo que nesse SMEL seria pegar algo mais complexo e aplicar usando high order function, né? Mas quando fosse assim, alguma transformação, usar até mesmo o pipe pode ficar um pouco mais legível. Então, eu sinto até que pode ser um outro SMEL, existe esse do generic e existe esse outro SMEL de não deixar óbvio as coisas usando as high order functions. Qual que é o nome de quem falou? Lube. Lúbio, muito legal você ter feito essa observação, porque vai me permitir fazer um gancho. A câmera voltou, Adolfo. Vai me permitir fazer um gancho com outra parte do catálogo que eu não mostrei. Tem um refactoring nosso no catálogo que ele basicamente lida com a conversão de list comprehension para as funções enum, enumap, enumfilter, entre outros, e vice-versa. E quando a gente fala de refatoração, como a gente está falando de um processo disciplinado, você pode ter refatorações compostas. Então, com certeza, esse código aqui, o original, antes de eu fazer o generalize a function definition, eu poderia rodar essa refatoração para transformar as list comprehension em enummaps, por exemplo, e depois refatorar para uma high order function. Isso seria possível tranquilamente. Por isso que é legal que vocês depois acessem lá o catálogo e leiam todas as estratégias a fundo, vejam os exemplos, porque tem muita coisa legal que dá para ser usada de maneira combinada aí. E um código ele pode ter vários smells ao mesmo tempo e pode ser refatorado com múltiplas estratégias combinadas também. Uma não anula a outra. Obrigado. Nada. Então, pessoal, vamos agradecer agora batendo palmas de uma forma que ele escute. Obrigado. O Adolfo, só fazer uma última observação, eu vou colocar no meu Twitter daqui a pouquinho os slides. Aí quem quiser olhar lá depois, enfim, lembrar, pode acessar também lá no meu perfil, tá bom? Tá bom, beleza. Obrigado. Falou, pessoal. Bom evento. Obrigado.